Bonjour. Todas as vezes que eu venho aqui, até então, eu tenho trazido reflexões, pensamentos, alguns devaneios também, mas até então eu tenho apresentado mais referências teóricas e literárias também. Com algumas provocações sobre a função dessa comunicação e também como falar mais, né, com mais propriedade dentro do universo aqui dos tecidos, de confecção e tudo mais. Eu vou aqui apresentar para vocês o que seria não um manual no sentido de apresentar um curso, a minha intenção, pelo menos inicialmente, não é essa. Mas trazer aqui dados mais reais do que é, né, do que constrói, do que constitui uma confecção. Tanto pela minha experiência como fornecedor, como também a minha experiência na experiência que eu tive na construção de uma confecção há alguns anos atrás. Alguns anos já? Já, né? Uns 2 anos, né? 2 anos atrás. Mas depois eu conto essa história trágica e cômica. Primeiro trágica e depois se tornou cômica. Mas enfim. E aí quando a gente pensa a roupa, né, a roupa ela não é pensada de maneira individual dentro da confecção. Aqui eu estou falando de indústria, certo? Então na construção de sua coleção, a roupa ela não é pensada individualmente. Existe uma conversa, né, dentro das referências, né, a partir de todas as tendências, a partir da matéria-prima, são muitos atravessamentos. E, obviamente, que eu acho que mais importante do que toda a criatividade e principalmente a sensibilidade estética, né, que eu já venho falando sobre referências, sobre inspirações e tudo mais, mas principalmente trazendo para a realidade do dia a dia de hoje, que hoje a gente, dentro da indústria, a gente tem esmagado cada vez mais o poder criativo no sentido de criar, no sentido de se inspirar, no sentido de desenvolver uma autenticidade, uma assinatura própria na construção de uma marca. Né? A criatividade hoje na indústria está muito mais voltada a processos, está muito mais voltado à produtividade e está muito mais voltado ao marketing. Muitas vezes os conceitos apresentados para se vender, né, são muito mais elaborados do que a própria peça, o objeto físico em si. E aí também isso traz uma outra reflexão que eu apresento em um outro momento oportuno. Mas é que hoje, inicialmente, acho que a parte mais estratégica no desenvolvimento de uma coleção e que muitas pessoas, muitos confeccionistas, muitos empresários acabam aí falhando, e isso é independente da maturidade da empresa, é na arquitetura financeira, né? No investimento inicial. Toda coleção é baseada por um budget, por um bolso, por um planejamento financeiro de quanto vai ser investido, né? E qual é a projeção daquele retorno daquele investimento. Diferente de outros produtos, de outros segmentos, existe um investimento inicial que você ali aplica nos aviamentos, na linha, na mão de obra, na matéria-prima, no tecido, enfim, todas as etapas, né, de produção, as oficinas, a modelista. O desembolso é consideravelmente maior e precisa ser calculado o tempo de retorno até aquela coleção ser apresentada, né, comercialmente para a equipe. Você praticamente tem que estar com 3 coleções dentro de uma, porque quando você apresentar a primeira, quando você, né, desenvolver a primeira, você já tem que estar engatilhado com a segunda e já planejando a terceira. Isso sem você ter vendido uma peça da primeira ainda, né? O risco é muito grande. Por isso a necessidade de recursos aí estratégicos, né, de informação, de observação principalmente, muita análise de comportamento, muito estudo sobre o público que você quer atender, os problemas do público que você quer atender, as soluções que você quer apresentar para
para a sociedade, tem que ser muito apurado, porque existe um time muito grande e tomar muito cuidado com as tendências em si, porque, principalmente por conta dessa velocidade muito grande, o que é lançado hoje, né, o que é tendência hoje, pode não estar alinhado com o que está disponível no mercado, ou vice-versa. E aí o ponto aqui que eu trago é do planejamento financeiro, e realmente agora eu preciso do meu óculos. Tu pode pegar meu óculos? Intervalos. E aí agora eu vou elencar 2 pontos importantes. O primeiro é o planejamento financeiro, com o objetivo de prever custos e garantir sustentabilidade. Ponto 1. Orçamento total da coleção. É importante ser definido um teto realista com margem de contingência de 10% a 20%. Isso é muito importante. Quando a gente está dentro da operação, a gente percebe que o universo da moda está muito mais atrelado a uma planilha de Excel, isso em todos os aspectos, desde o momento da criação até o momento de análise dos itens comerciais, do retorno comercial. Tudo são dados, tudo são números. É muito mais matemático do que estética, muitas vezes. Não desmerecendo, obviamente, mas que isso são pontos importantes para o desenvolvimento de uma coleção eficiente e de uma operação funcional. Segundo ponto, ainda também no campo financeiro, a projeção de ROI. ROI é um termo que até tem se escutado muito, que nada mais é do que o retorno sobre o investimento. Calcule o ponto de equilíbrio com base em preço médio de venda e volume estimado. O retorno sobre o investimento nada mais é a projeção da venda diante daquele valor que está sendo investido, né? Colocado em matéria-prima, em mão de obra, em terceirizados, enfim, todos os custos que envolvem a produção de desenvolvimento de coleção. Calendário financeiro. Cronograma de desembolso, compra de matéria-prima, modelagem, produção, marketing e distribuição. Todo esse calendário financeiro ele tem que ser muito bem estudado com antecedência. Como eu falei previamente, o investimento inicial tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem validado para garantir a saúde financeira, né? Tanto para garantir o período da produção da coleção, mas mais ainda para garantir a saúde da operação da marca. E aí entra o estudo também de fontes de financiamento, capital que pode ser capital próprio, investidores, editais de moda, que no nosso segmento quase não tem, parcerias com fornecedores, consignação, parcelamento. Obviamente que hoje existe uma gama muito maior de possibilidades das operações serem financiadas, não só com o capital em si, com o dinheiro em si, mas com crédito em relação a fornecedores, né? Obviamente que cada empresa tem as suas regras, toda solicitação de crédito, obviamente, passa por uma análise de risco, né? Mas que, de uma maneira geral, a grande maioria opta exatamente o capital próprio, ou por já ter um recurso, né? Ou por já ter uma outra renda, e acaba que ali, aquele início ali da confecção, o início ali de produção, ele já tem um outro emprego, já tem uma outra renda, e entra como investimento paralelo. O que também é muito interessante, mas não deixa de ser menos importante toda essa análise, independente de você ter uma outra renda, sobre o capital próprio. Nem sempre o capital próprio entra como se fosse um recurso paralelo, né? Ou então, como alguns coaches aí financeiros apresentam algumas soluções de organização financeira para você ter como é valor de reserva, uma reserva, uma reserva de emergência. Não é isso. Não é somente isso. E nem você, sei lá, financiar seu carro, vender sua casa, que também várias histórias de muito sucesso começaram com essa garra, com essa força de acreditar. Mas um ponto também importante, como capital próprio, é pensar no seu salário. Tem pessoas que começam contando aí o financiamento, financiar a operação de uma coleção com o próprio salário. E aí isso entra como um ponto muito importante de reforçar
a arquitetura desse planejamento financeiro, porque aquele valor que você está destinando dentro do seu salário, é importante que você tenha um planejamento muito bem definido para não comprometer as outras despesas, os outros compromissos que entram também dentro dessa faixa do seu próprio salário. Né? Isso é importante de ser pontuado. E aí, diante de toda essa arquitetura financeira, né, de orçamento, né, vamos aí um segundo ponto que é extremamente importante, que é o cálculo estruturado de custos. E aí tem um ponto também para eu ressaltar, que é importante ser colocado, dentro da confecção, dentro da produção, existem custos invisíveis. Não existe só a costura invisível, não existe só o zíper invisível. Existem custos muito levianos, assim, diluídos ali numa coisa ou outra, mas que está muito atrelado ao tempo. Isso é uma coisa interessante que vem na indústria, que a indústria foi a forma mais eficiente de monetizar o tempo. Então, tudo é medido no tempo. Então, vamos lá, né? Você desenvolveu aqui, tem as suas referências, nem sempre as referências são inspirações, pode ser muitos prints também, tem muita gente que trabalha com print. E aí você leva para a modelista. A modelista vai lá, analisa e tudo mais, faz a modelagem, você leva... Tem alguns modelistas que também fazem a piloto, mas aqui eu vou trabalhar as etapas mais coesas. Você leva para a modelista faz a modelagem. Da modelagem vai para a pilotista. Quando a pilotista executa a peça piloto, é só naquele momento que você testa a modelagem. E aí você aprova ou não aprova. Nesse período aí já tem o custo invisível do tempo. Porque pode ser que a modelagem não seja aprovada para aquela grade de corpo, para aquela proposta, ou porque a ideia era uma, e aí até no próprio executar da modelagem, a modelista precisa de um pouco mais de tempo, e aí esse custo também é um custo, são essas necessidades de testes e ajustes que eu coloco como um custo invisível dentro da produção de uma coleção, obviamente pelo fato de ter também muitas pessoas envolvidas, né, o deslocamento entre um e outro, né, entre uma etapa, entre um processo e outro, e que é importante a validação para a execução, né, desejada no final, e quanto mais oneroso, quanto mais custoso for a operação, tem que se valer aí no final se vale a pena ou não diante do público que quer ser atendido, né? Até por conta da percepção de valor envolvido na peça final, né? E a concorrência, que aí é um outro assunto de uma outra conversa. Mas para além do custo invisível, o importante é garantir que os preços sejam competitivos e as margens sejam saudáveis. Acho que mais importante do que faturamento, e eu falo hoje por mim, faturamento é um número de vaidade. É um número de vaidade. Para mim, o mais importante na saúde de uma empresa, de qualquer negócio que seja, é a margem. Não adianta nada você estar faturando aí números 6 dígitos, 8 dígitos, mas você mesmo assim está comprometendo sua margem, porque é na margem que a gente tem ali a noção da nossa lucratividade pela perpetuação e pela saúde da operação do nosso negócio. Ficha técnica de custos por peça, matéria-prima, aviamentos, mão de obra, lavanderia, embalagem, tudo isso entra como custo. E para cada referência, dependendo do número de aviamentos, dependendo das operações para a execução daquela peça, se vai precisar de mais uma oficina de costura, se vai ser produção interna, produção externa, tudo isso, se o corte é interno, se o corte é externo, por sinal, abre aqui umas aspas, para mim é extremamente importante que o corte seja interno. O corte ali é a garantia da máxima utilização da matéria-prima do tecido, porque você compra aí 50, 100, 200 metros de um tecido, mas aí na modelagem, a modelagem determina o aproveitamento daquele tecido.
E aí o corte, para mim, é a operação mais importante nesse sentido de eficiência financeira do investimento feito na matéria-prima, porque ela garante o maior aproveitamento da matéria-prima dentro da sua operação. Por isso, corte sempre interno. Rateio de custos fixos. Modelagem, protótipos, shooting, branding, diluídos por peça. Aí a gente entra no intangível, né? Que é a partir do momento que a roupa está pronta, a peça de roupa está pronta, a gente entra na mágica da moda, que é a construção da imagem através dos códigos e dos símbolos que a gente tem a intenção de impregnar para poder apresentar ao nosso público e para o nosso público, né, para o público-alvo, aspirar-se, estar naquela imagem e comprar, executar o tão desejo de todo mundo, que é a compra. A compra da roupa, ela hoje está muito mais elaborada, está muito mais sofisticada, exatamente porque criou-se aí mais recursos, né? Mais recursos para se desenvolver o desejo e não a compra sem desejo. E aí, por a gente estar falando sobre desejo e por hoje o consumo ser totalmente baseado e instigado pelo desejo, a gente tem aí, dentro dos custos, entra o universo aí paralelo do marketing, né? E a gente entra nos segmentos da fotografia, da edição de vídeo, aí tem a captação, tem o filmmaker, tem um estúdio, se vai ser externo, se vai ser interno, se vai ter cenário. Aí entra o trabalho do styling, entra o trabalho do diretor criativo, são tantos profissionais, e tudo isso, obviamente, tudo depende também de qual posicionamento de marca, de qual construção de imagem aí quer se criar. Tem a relevância também extremamente importante das influências, dos influencers, né? Qual imagem de corpo, qual imagem de influencer eu quero estar relacionando o meu produto para me identificar, que o meu público se identifica e tem que ter essa identificação estética, essa identificação cultural, social, para diminuir. Eu acho que todo esse investimento, eu vejo muito como estratégias, tanto do marketing quanto da publicidade, é sempre encontrar o caminho da menor resistência. Como eu posso, assim, eu queria usar outra palavra, mas vai ser essa, encantar, como eu posso encantar para diminuir a resistência do meu público e a compra, que é emocional, é inquestionavelmente emocional, ser mais fácil, ser mais rápida de ser executado. Isso independente do segmento, tanto do segmento mais popular, o segmento de massa, como também o segmento de luxo, das peças premiums. O desejo ele é instigado na sua proporção para que a compra seja realizada a mais rápida possível, mais eficiente possível e com a menor resistência possível. Voltando para o custo. O custo por coleção e por lookbook permite entender quais peças são mais onerosas e se destacam na margem. Quando a gente faz o cálculo de margem, nem todas as peças têm a mesma contribuição no lucro. Tem peças que estrategicamente são marcadas com a margem maior e outras são marcadas com a margem menor. Tudo isso depende muito do posicionamento. Eu acho que o mais interessante dentro do nosso universo de confecção, de moda, é que o valor final está muito mais atrelado à construção de percepção de valor do que simplesmente ao custo, porque quando a gente vê somente o produto, né, analisando a matéria-prima, os processos, mão de obra, imposto, é uma coisa, mas depois que a peça está pronta, a forma como ela é apresentada, a gente entra no nível da intangibilidade que os recursos aí da publicidade e do marketing permite para que a gente tenha uma outra percepção de valor e principalmente pela construção da marca. O que define o preço final está muito mais atrelado à percepção de valor que aquela marca X ou Y construiu do que simplesmente ao custo operacional. Isso é um ponto também importante, que obviamente isso depende muito
tanto da estratégia, porque você pode ser, dentro da confecção, dentro da indústria, você pode posicionar a sua marca no padrão que você achar mais interessante dentro do seu interesse financeiro, do seu interesse profissional. Como também você pode se posicionar como uma PL, um private label, você se colocar como uma indústria de confecção que você produz para que terceiros comprem e coloquem sua marca, né? A gama de possibilidades é muito grande, muito grande. E aí entra no ponto da margem ideal. A margem ideal, aí vamos lá, coleções autorais e nichadas podem buscar de 3 a 5 vezes o custo, que aí eu estou falando aqui de markup. Enquanto coleções comerciais giram entre 2,5 a 3,5, né? O que é que significa isso? E essa margem você pode estar aplicando dentro do seu próprio mix de produto, porque um produto ele pode ter uma margem diferente da outra, né? Dentro da sua coleção tem as peças mais, me lembrando agora da faculdade, tem a cápsula que pode ser a mais vanguardista, que é onde você pode investir em materiais mais nobres, diferenciar-se das outras cápsulas exatamente para ancorar um novo posicionamento. Essa perfumaria, que é a cápsula mais vanguardista, você pode fazer um markup mais alto, né? Porque aí ela está ali lhe ancorando numa outra percepção de valor. E tem ali as outras cápsulas, aqui tem alguns termos, não existem termos técnicos, tem mais termos comerciais. Tem uma categoria de produtos que muitos confeccionistas chamam de bate-caixa, que é aquele produto que já está validado, que já conhece, que é fácil de fazer, é fácil de produzir. Geralmente a margem deles é menor porque o volume deles é maior. Então eles ganham mais no volume. Mas que muitas vezes são esses bate-caixas que garantem a operação da confecção, né? E aí, estrategicamente, com o amadurecimento e percepção de público, vocês vão ali inserindo cápsulas com referências diferentes, com tendências diferentes, com materiais mais diferentes, exatamente para ancorar uma nova percepção de valor e poder chegar em públicos diferentes. Bem, essa foi a minha contribuição de hoje e quero muito que tenha aí retorno sobre essa contribuição para que a gente construa aí novas apresentações, novas narrativas dentro desse universo. Mas o próximo a gente vai falar mais sobre a construção estética dentro dos tecidos, né? Como montar uma coleção a partir dos tecidos. Aguarde. Essa parte tu tira, né? E aí eu me perdi aqui. Tô te dando trabalho na edição. Era isso? Obrigado, produção.